pessoal, falando ainda sobre ecologia, esse é o último assunto dessa série de aulas sobre ecologia e a gente vai falar sobre ciclos biogeoquímicos. Os ciclos biogeoquímicos, eles são bastante úteis para a natureza. Isso porque, enquanto a energia ela é unidirecional, ela segue um fluxo único, a matéria ela forma um ciclo. Tá? Então, esse ciclo da matéria ele deve acontecer. E ele deve acontecer em tempo hábil. Quando a gente considera, por exemplo, o material plástico se decompõe. Entretanto, o ciclo de decomposição do material plástico é extremamente lento e isso faz com que ele acumule no ambiente e gere poluição. Entretanto, o ciclo de muitos outros materiais ele é bastante rápido e eficiente. Então, quando a gente considera a matéria deve ser constantemente degradada, tá? E isso vai fazer com que a natureza fique saudável. Então, por exemplo, quando a gente considera uma maçã, a maçã ela é um produto útil para a gente, né? A gente usa como alimento. Entretanto, as maçãs, assim como qualquer outra matéria orgânica, ela tem que desaparecer do ambiente. E aí esse desaparecer do ambiente é justamente o fato dela se decompor. Tá? Lembrem que quem faz o processo de decomposição são os fungos e as bactérias. Quando a gente decompõe, por exemplo, cascas ou restos de comida, a gente transforma isso em adubo. Então, se você tem uma composteira, você vai ver que o princípio é justamente esse, permitir que esses restos orgânicos eles se decomponham e se transformem em adubo. E isso faz parte do ciclo biogeoquímico. A gente tem a ação de fungos, a ação de bactérias, a gente tem a presença de umidade, tudo isso para favorecer o processo de decomposição. O primeiro ciclo biogeoquímico que a gente vai tratar é o ciclo do carbono. O carbono ele está livre na atmosfera. Esse carbono livre na atmosfera ele é capturado pelas plantas, né, ou pelos seres fotossintetizantes. Então, as plantas, né, óbvio que os seres fotossintetizantes não são só as plantas, as algas no oceano também fazem essa fotossíntese, mas para o nosso exemplo, aqui a gente tem a planta capturando o gás carbônico. A planta, depois de capturar o gás carbônico, esse carbono, né, que forma o gás carbônico, ele vai fazer parte do organismo da planta. Quando um animal, por exemplo, as girafas que eu coloquei aqui, elas se alimentarem da planta, elas vão adquirir o carbono. E o carbono vai passar a fazer parte do corpo, né, da organização estrutural desses animais. Parte do carbono que a planta adquiriu vai ser inserido, incorporado ao solo através da decomposição. Essa decomposição, por exemplo, as folhas quando caem no chão e se decompõem, essas folhas elas podem passar por um processo e transformar-se em combustível fóssil. Tá? E aí combustível fóssil a gente tem o petróleo, né, o carvão mineral. Então são combustíveis fósseis formados por carbono. Esses combustíveis fósseis eles são retirados do solo e são usados pelo ser humano nas fábricas ou através dos combustíveis dos carros, de alguns veículos, né, motos, tratores, enfim. Tem diversos usos para esse combustível fóssil. Esse combustível fóssil, quando é queimado, essa queima libera novamente o gás carbônico para a atmosfera. A respiração dos animais também libera gás carbônico. É só você perceber que o ser humano ele inspira oxigênio e ele expira e coloca para fora o gás carbônico. Então esse gás carbônico também vai parar na atmosfera. Além dessas atividades de queima, né, queima de combustível fóssil, de respiração, a gente tem a decomposição, liberando uma parte de carbono também, porque a decomposição de alguns materiais gera gás carbônico, então essa decomposição ela também libera gás carbônico para a atmosfera,
E a gente tem um processo de queima das plantas, né? O processo de queima das plantas, ele retira o carbono do organismo dessa planta e joga esse carbono na atmosfera em forma de gás carbônico. Tá? Então, por isso que é tão prejudicial queimar uma árvore. Quando você queima a árvore, você está tirando os carbonos que compõem o corpo, o organismo daquela árvore e está liberando tudo isso na atmosfera em forma de gás carbônico. O gás carbônico na atmosfera ele é comum, faz parte do ciclo natural. Entretanto, a quantidade de gás carbônico na atmosfera pode ser prejudicial. E aí eu coloquei esse tópico aqui sobre o aquecimento global, justamente porque o ciclo do carbono ele tem impacto direto nessa questão do aquecimento global. Existe um processo que é chamado de efeito estufa. Esse efeito estufa é um processo natural e esse processo natural ele serve para esquentar o planeta, para deixar o planeta na temperatura adequada para que todos os seres vivos consigam sobreviver de maneira adequada. Então, o efeito estufa ele não é nocivo. Entretanto, o aumento de emissão de gases, como por exemplo o gás carbônico e o gás metano, eles podem ser um fator que intensifica esse efeito estufa. E aí, quando o efeito estufa aumenta, a gente tem o fenômeno de aquecimento global. As temperaturas do planeta elas acabam subindo e essas temperaturas altas elas têm impacto em diversas áreas, né? Por exemplo, nessa imagem aqui da direita eu coloquei uma foto de Jakarta, que é uma cidade, né, a capital da Indonésia. Em Jakarta, o nível dos oceanos lá subiram bastante, né, nas últimas décadas. E esse nível do oceano subindo, eles precisaram fazer barreiras de contenção para poder a água não invadir as cidades. Então, se a gente tem um aquecimento global, se a gente tem um efeito estufa intensificado e o aumento das temperaturas, a gente tem impactos, por exemplo, como esse para as cidades. Além desse impacto das cidades, a gente também tem impactos na fauna e na flora, né, dos ambientes, porque algumas espécies elas são bastante sensíveis à temperatura. Né? Quando a gente considera, por exemplo, os corais, se o nível dos oceanos é alterado e a temperatura da água do oceano é alterada, isso já é o suficiente para acabar com algumas espécies de corais. Então é realmente um dano bastante significativo. Aqui na imagem da esquerda eu coloquei uma estufa, tá? Só para a gente entender mais ou menos a importância do efeito estufa. Então, se a gente considerar uma plantação de algum produto, de, de alguma hortaliça, por exemplo, cada hortaliça ela tem sua época do ano. Algumas hortaliças são mais adaptadas a viver no calor, outras em temperaturas mais frias. A estufa, uma estufa agrícola, ela serve, por exemplo, para conservar o calor dentro daquela estrutura. Então, plantas que só, a princípio, só conseguiriam sobreviver e produzir no verão, elas podem ser cultivadas no inverno desde que seja dentro de uma estufa. Essa estufa agrícola ela deixa a luz do dia entrar e ela retém dentro do ambiente fechado, ela retém o calor. A mesma coisa que acontece com o planeta Terra. Agora, obviamente, a gente não pode ou não deve intensificar esse calor dentro da estufa, porque o excesso de calor ele pode inclusive prejudicar as plantas em uma estufa agrícola. Da mesma forma que na Terra, a gente tem que ter um aquecimento do planeta, mas até um determinado limite. A gente não pode extrapolar esse limite, né? Senão a gente tem no futuro sérias consequências. Bem, o ciclo do nitrogênio é um dos mais importantes dos ciclos biogeoquímicos. Já foi alvo de diversas questões em diversos vestibulares. Então, é necessário a gente entender a dinâmica básica do ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, vale a pena lembrar que o nitrogênio ele é um dos compostos que fazem parte do DNA. Então, sem o nitrogênio, não
haveria a possibilidade de existir vida, uma vez que todos os organismos eles dependem das moléculas de DNA. O nitrogênio, diferente do oxigênio, por exemplo, a gente não consegue captar diretamente da atmosfera. Para que o nitrogênio chegue até os seres vivos, tem que existir algumas bactérias chamadas de bactérias fixadoras. Essas bactérias fixadoras elas estão presentes nas raízes das plantas leguminosas. Então, se você observar uma planta leguminosa, você vai ver que nas raízes existem alguns nódulos. Esses nódulos têm colônias de bactérias e são justamente essas bactérias que fazem o processo de fixação. Quando essas bactérias fazem o processo de fixação, elas acabam convertendo esse nitrogênio em amônia. E aí a gente tem um processo chamado de amonificação. A amônia, conhecida quimicamente por NH3, ela também é resultado do processo de decomposição. Então, quando os organismos estão se decompondo, ou quando os organismos eliminam as excretas, por exemplo, urina, essa urina ela acaba transformando-se em amônia. Essa amônia passa por um processo chamado de nitrificação. Quando a amônia passa por um processo de nitrificação, ela transforma-se em nitrito, que é NO2. Esse nitrito ele é obtido a partir da ação de bactérias, de um grupo de bactérias chamada nitrosomonas. Então essas bactérias conseguem transformar a amônia em nitrito. Esse nitrito ele passa por um outro processo também com a presença de bactérias, só que agora, dessa vez, as bactérias são do gênero Nitrobacter. Essas bactérias Nitrobacter conseguem transformar esse nitrito em nitrato, e é esse processo que está ocorrendo aqui. O nitrato ele consegue ser absorvido pelas plantas, então ele consegue penetrar na raiz da planta e a planta consegue assimilar esse nitrato. Não só o nitrato, mas algumas plantas também conseguem assimilar diretamente a amônia, tá? E a planta usa tanto a amônia quanto o nitrato como fontes de nitrogênio. Uma vez que o nitrogênio está na planta, fazendo parte do organismo da planta, se um animal se alimentar da planta, esse animal ele vai obter esse nitrogênio que ele capturou, né, quando se alimentou da planta, ok? Então os animais eles obtêm o nitrogênio a partir da cadeia alimentar, né? Os herbívoros vão obter das plantas e os carnívoros vão obter da carne dos outros animais que eles comeram. O nitrogênio ele também pode passar por um processo de retorno. Lembre que a gente está falando de ciclo, né? Ciclo biogeoquímico. Então ele tem que retornar em algum momento para a atmosfera. Ele faz isso através da ação de bactérias chamadas de bactérias desnitrificantes. Tá? Essas bactérias desnitrificantes elas transformam o nitrato novamente em gás nitrogênio. E esse gás nitrogênio volta para compor a atmosfera, tá? Até que o ciclo recomece novamente. Então, esse é a dinâmica do ciclo do nitrogênio. Bom, o ciclo da água ele é extremamente simples, tá? Então, a gente tem aqui, considerando essa parte aqui, a primeira etapa, a gente tem que no mar, que é onde a gente tem a maior concentração de água do planeta, a gente tem a evaporação. Tá? Então, esse processo de evaporação faz com que a água ela transforme-se em vapor e forme as nuvens. Essas nuvens elas são carregadas pelo vento e aí vai acontecer o evento 2. No evento 2, essas nuvens, essa água que forma as nuvens, ela vai precipitar, tá? Ou seja, em outras palavras, vai chover na faixa litorânea. Essa água que cai em forma de chuva, ela vai acumular nos lagos, nas lagoas e nos rios. E aí essa água acumulada nas lagoas, nos rios, ela tende a correr, né, de volta para o mar, né, a escorrer de volta para o mar. Lembre também que a água que cai no solo,
ela pode penetrar no solo e formar o que a gente chama de lençóis freáticos, que também é água disponível. Além dessas ações, a gente tem devolvendo a água para a atmosfera a evaporação no solo, tá? De modo geral, nos rios, nos lagos, no solo. Os próprios seres vivos também perdem água, é o que a gente chama de evapotranspiração e respiração. Tá? Então, se você já prestou atenção, quando você está respirando próximo ao vidro, você vai perceber que a sua respiração ela tem uma porcentagem de água. Então, esse vapor de água ele também faz parte do ciclo da água, porque quando você perde essa água e ela evapora, ela está formando, né, mesmo que em uma quantidade bem significante, mas ela está formando as nuvens. E aí essas nuvens depois vão liberar essa água em forma de chuva. Tá? Bom, espero que tenham gostado da aula. É, essa sequência de aula de ecologia ela é bastante importante para o vestibular, tá? Quem não ouviu as outras aulas e deseja estudar ou revisar os conteúdos, dê uma olhadinha nas aulas anteriores. Eu espero que tenham gostado e até uma próxima.